Muito boa noite a todos os nossos irmãos que estão presentes em nossa casa e os que nos acompanham também através do Facebook da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. É bom poder contar com a presença de vocês, mesmo com essa instabilidade do tempo, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe o porquê vem aqui também. Então, agradecemos a Deus e a Jesus por esse momento em que nós temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais juntos com o trabalho todo que é realizado aqui na casa. Por isso, a nossa gratidão em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, que é nosso mestre e nosso guia. Os nossos trabalhos são realizados justamente às terças-feiras, a partir das 19 horas, com atendimento fraterno, às 20 horas, a exposição doutrinária. E aos domingos, 16h30, o atendimento fraterno, e a exposição às 17h30. Os irmãos podem escolher um desses horários, um desses dias para virem até a Casa Espírita. O atendimento fraterno para quem deseja conversar com os nossos trabalhadores da casa, trazer alguma dificuldade, pedir uma orientação, tudo baseado na doutrina espírita, e assim ser recebido, sim, em nossa casa com muito carinho, e saírem daqui com um consolo diante de algum problema, alguma dificuldade que estejam encontrando. Quem não os tem, na verdade, em determinados momentos a gente precisa desse auxílio também. Quero trazer aqui, como sempre fazemos no início das nossas atividades, a mensagem do livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Pedro 1:21. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver as suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleça um movimento de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas
pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação, dos atos e das palavras dos homens retos, que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos da renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Com esta mensagem, então, nós saudamos mais uma vez a todos os nossos irmãos, nos conectando com o nosso Deus, com o nosso Mestre Jesus, agradecendo pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, pela família, agradecer pelo alimento, agradecer por tudo aquilo que nós recebemos como do nosso Pai, sendo um ato de amor, pela dedicação a todos nós no dia a dia. Agradecer por nós podermos estar aqui ainda em busca do nosso aperfeiçoamento moral, para que desta forma tenhamos a condição de um dia chegarmos até o nosso Pai, que é Deus. Agradecer a Jesus, a toda a equipe espiritual, pelo amparo e pelo apoio nesta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual a todos nós, aos nossos familiares, a toda a humanidade. Queremos pedir a proteção dos trabalhos e rogando ao Mestre Jesus que nos acalme, nos deixando aqui com a nossa mente serena, as nossas angústias, ansiedades, por momentos elas sejam esquecidas e que assim essa conexão seja ainda maior. Que o nosso Mestre nos fortaleça no seu amor e possamos seguir, sim, o nosso Jesus e vivenciando os seus exemplos que estão todos contidos no Evangelho. Jesus é o caminho seguro para que nós um dia completemos esta jornada terrena. Somos espíritos imortais, estamos aqui em evolução. Também pedindo que a proteção dos trabalhos ao nosso irmão Jaime Peri, que vai realizar então a exposição doutrinária na noite de hoje. Obrigado ao Senhor nosso Deus, obrigado ao nosso Mestre Jesus, por todos nós, e que assim seja. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Agradecer ao Perim, da Associação Espírita Amor e Caridade, que sempre vem em colaboração também com a nossa casa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, viu? Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso boa noite a todos. E dizendo inicialmente da nossa satisfação de estarmos aqui novamente com esses nossos irmãos e dividirmos junto aos irmãos as experiências, os conhecimentos que a doutrina, através das mais diferentes formas, tem nos repassado. E desejar que todos possamos estar envoltos nestas vibrações, nessas energias emanadas pelos nossos benfeitores amigos. Muito bem, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Basicamente, nós temos essa orientação dirigida através do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde o Espírito de Verdade, ele coloca, entre outras orientações, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Jesus, então, ele já, como nós somos lembrados pela própria doutrina, através do nosso Livro dos Espíritos, né, na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Então, Jesus, já há mais de 2000 anos, tenta trazer para nós o caminho da felicidade.
E passados esses 2000 anos, volta ele, sob outro nome, Espírito de Verdade, há 160 anos atrás, trazendo então essa informação. Espíritas, continue buscando amar-vos uns aos outros, mas também que vocês comecem a se instruir. Isso tem sentido porque quando nós hoje, modernamente, começamos a nos entender como pessoas em princípio, e hoje é consenso que nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. E que então a nossa dimensão não é apenas o ser humano em si, como até então no passado nós tínhamos. Então se abre um pouco mais essa área do conhecimento, mostrando-nos que nós então, e aí um pouco também daquilo que a própria doutrina nos traz, como espíritos, nós somos seres biológicos porque estamos encarnados, utilizamos uma vestimenta carnal, né? Seres psicológicos, né? Onde então se abre mais uma vez as duas grandes vertentes, que é a intelectualidade e a moralidade, para que com essas duas ferramentas nós possamos então desempenhar a nossa condição social, onde nós então nos relacionamos com o sentimento. Então Jesus, esse ser que ainda nós, na grande maior parte das vezes, ou entendemos como um líder religioso, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais, como nós somos com frequência lembrados. Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. Modelo a sermos, então, aonde, se nós tivermos que mirar, onde nós deveremos chegar, Jesus é o modelo. Então, aí nós temos um modelo de perfeição, já que nós, também através da doutrina, temos esse conhecimento, né, de que nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre a maravilha. E que Deus nos cria para que um dia nós venhamos a atingir essa perfeição relativa. Então, com esse modelo que é Jesus, e que muitas vezes nós o recordamos sempre nas situações, a grosso modo, em que nós nos encontramos em dificuldade. E sempre pedindo ajuda, como regra geral. Me ajude, me ajude, me ajude. E nós ainda não entendemos, menos mal que aos poucos, nós também vamos nos dando conta disso, que ele é mais do que isso, ele ajuda, seguramente, mas também ele aconselha, ele orienta, ele ampara, ele auxilia. E nós poderíamos também utilizá-lo não só nessa área da necessidade, mas também para o amparo, para o auxílio. E é por isso que ele também, como nos dizem então os benfeitores, não é só o nosso modelo, mas também é o nosso guia. E o guia é alguém que dá a direção, é alguém que nos orienta, é alguém que já passou pela experiência. Aliás, muito bem recordada por vários irmãos nossos, de que Jesus, porque às vezes nós encontramos guias que nos dão caminho, mas não passaram pelas experiências. Jesus, diferentemente disso, passou pelas experiências e ainda nos dá o caminho. Quando ele, com muita sabedoria, nos trazia, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se nós achamos que isso começa a ganhar sentido e a ganhar profundidade nas nossas vidas, passa a ter uma outra conotação essas orientações que Jesus nos traz. E que muitas vezes nós ainda, de uma forma muito superficial, deixamos com que ela se perca no nosso meio. E nós só repetimos isso como frases feitas. Nós só repetimos isso porque estudamos, mas ainda não porque o sentimos na intimidade. Porque ainda, de novo, claro, também nós podemos entender, pela nossa atual condição ainda de espíritos frágeis, né? Muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, um dia atingirmos a infinitude. Já que Deus nos cria todos iguais, simples e ignorantes, sem a noção nem do bem nem do mal, mas com todas as possibilidades e condições de fazermos com que a gente vá ganhando corpo nessa jornada evolutiva. Então, quando Jesus vem nos lembrar que nós precisaríamos nos amar, e aqui de novo o amor é ama teu próximo como a ti mesmo, ou faça para o outro o que gostaria que o outro te fizesse,
Nós, aos poucos, vamos nos dando conta disso na teoria, mas ainda não na prática. Porque, na verdade, o que é fazer para o outro? O que é amar o semelhante? O que é amar o próximo? Né? Se não fazer a ele o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Independente do que ele nos faça, fazermos a ele o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. É assim que, às vezes, ainda, por exemplo, nós temos uma dificuldade de perdoar. Por que a gente ainda tem dificuldade de perdoar como regra geral? Cada um, obviamente, terá também as suas razões, mas como regra geral é porque alguém nos ofendeu. Quando alguém nos ofende, nós nos sentimos ofendidos e a gente vê naquele semelhante, naquele irmão, naquela condição, algo que está contra nós. E nós, ao invés de lermos, fazermos uma leitura, por que aquilo me atingiu, eu tenho a propensão de revidar o ato que me foi feito. E aí eu esqueço, como regra geral, que toda ação tem uma reação. E é assim que, então, eu passo a entender novamente, aqui como apoio da doutrina dos Espíritos, quando nos lembra, entre outras coisas, através do conhecimento, então, da instrução. Toda ação corresponde a uma reação. Semeadura livre e colheita obrigatória. Quando alguém me fere, quando alguém me machuca, quando alguém me fragiliza, sob a ótica da doutrina, qual uma das leituras que eu poderia fazer entre outras? Que essa experiência que eu estou vivenciando hoje, eu já a tenha feito em outros momentos com relação aos meus irmãos. Como é que nós nos sentimos quando alguém nos ofende, quando alguém nos fragiliza, quando alguém nos machuca? Óbvio que ninguém gosta disso, né? Se ninguém gosta disso, por que eu, às vezes, também passo a fazer essas mesmas coisas? Termos essas mesmas posturas, esses mesmos comportamentos. Então, em tese, eu poderia entender que quando alguém me feriu, eu deveria, então, no dizer também, né, da orientação da nossa doutrina, eu estou recebendo de volta aquilo que eu produzi. E como nos lembraria também Jesus, em outra oportunidade, a cada um segundo as suas obras. Então, nós estamos constantemente rodeados com as nossas próprias construções. E na medida que nós formos tendo, então, não só consciência disso através do conhecimento, nós poderemos passar, então, a praticar isso. Então, nos diria também os benfeitores amigos, ainda com relação ao perdão, quando nós conseguirmos entender a pedagogia do perdão, normalmente nós iríamos rezar, nós iríamos agradecer as mãos que nos ferem, porque elas são instrumentos da justiça divina em que nós temos a oportunidade de sanar o erro que nós cometemos, senão nessa numa outra experiência. Então vejamos nós, né, que nós deveríamos agradecer, nós deveríamos louvar aqueles que nos ofendem, porque eles estão nos dando a oportunidade de nós colocarmos em pratos limpos as nossas posturas mal feitas, se não dessa experiência, as de passado. Então, tudo isso está conectado com relação ao amar e ao se instruir. Porque, como nos lembrará também Kardec, né? Quando ele nos traz, então, a condição de fé raciocinada, e que nós, então, temos essa beleza através da terceira revelação, que é a nossa doutrina espírita, e quando nos lembra Kardec, né, que a nossa fé, para que ela seja uma fé realmente sólida, ela precisa ter uma base. Em que nós acreditamos? Qual é a base da minha fé? Aonde eu coloco essas minhas fichas? Então, novamente, dirá Kardec que a base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. E o compreender aqui, novamente, se encaixa dentro da linha do conhecimento, da instrução. Então, quando nós, por exemplo, conhecemos as leis de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de evolução, lei de progresso, lei de sintonia, nós estamos começando a ser instrumentalizados com o conhecimento que depois nós poderemos passar a utilizar no nosso dia. Então, por que a nossa fé passa a ser cega?
desculpe, passa a ser raciocinada, e ela deixa de ser uma fé cega. Porque até então, e sem demérito nenhum aqui, até então nós tínhamos sempre uma fé cega, o acreditar pelo acreditar, nos dogmas que nos eram trazidos. E hoje, novamente, então, através dessa bendita doutrina, nós temos a oportunidade de refazer a postura também em cima da nossa fé. Acreditar em Deus, mas saber por que acreditar em Deus. Acreditar nos Espíritos, mas saber por que acreditar nos Espíritos. Isso tudo é fé, raciocinar, compreender que tudo está sob leis que nos regem, que nos regulam, individual e coletivamente, física e espiritualmente, no plano material e no plano espiritual. Então, quando nós nos permitimos levar em conta essas duas grandes verdades, nós temos uma oportunidade rica, e aí entra o nosso livre-arbítrio, que nós podemos fazer as nossas próprias escolhas, com base nas informações que nos são trazidas. Então, hoje, nós temos esse cabedal de informações que nos auxilia em muito em começar a, vamos dizer assim, tentar encurtar esse período que nós nos encontramos hoje para um dia atingirmos a perfeição. Não sei se os irmãos vão concordar, mas a gente já falou isso várias vezes aqui também, né? Toda vez que nós vamos tomar uma ação, todas as vezes que nós vamos ter um comportamento, nós já não sabemos de antemão se esse comportamento é positivo ou é negativo. Sabemos ou não sabemos? Nós sabemos, né? Se nós formos ser sérios conosco, nós sabemos que aquela nossa postura ela não está muito de acordo, ela não está de acordo. Fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse. Se alguém me fizesse o que eu vou fazer para essa pessoa que eu gostaria, sim, eu posso fazer tranquilo. Mas se eu não gostasse, já seria um indicativo que eu não deveria fazer aquilo. Por quê? Pelo conhecimento, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu estou dando e plantando para a natureza que no tempo oportuno, nesta ou em outras encarnações, nós estaremos colhendo de volta. Então, na medida que eu amplio essa faixa de entendimentos, eu tenho uma oportunidade rica nas mãos, embora pela nossa imperfeição, pela nossa pequenez, pelas nossas fragilidades que nós ainda carregamos, mas nós temos uma oportunidade rica de fazer com que os nossos deslizes que nós ainda cometemos e venhamos a cometer, mas eles sejam com menos intensidade do que já foram feitos, e com menos frequência daqueles com que a gente tem feito. Que eles sejam mais espaçados e com menos profundidade. E é assim que aos poucos eu vou me aprimorando, é assim que aos poucos eu vou me melhorando, é assim que Kardec também nos lembraria novamente pelo Evangelho, que nós seríamos reconhecidos pela nossa transformação moral. Por aqueles que estão ao nosso redor, que olham o nosso comportamento e dizem, puxa, mas você mudou. Você uma vez fazia isso, você agia dessa forma, e hoje você está sendo uma pessoa um pouquinho melhor, mais concordada, mais ética, mais justa, mais benevolente, mais paciente, mais tolerante. Mudou. Então, é óbvio que nós não sairemos daqui dessa encarnação anjos, mas que nós pudéssemos voltar para a espiritualidade um pouco mais enriquecidos intelectual e moralmente do que quando nós saímos de lá. Porque sempre que nós fazemos essa programação reencarnatória, nós sabemos disso já, né? Nós, junto com os nossos benfeitores, nós programamos, então, durante o período de vida, a família que vamos receber, as experiências pelas quais nós iremos passar, o tempo de vida e, às vezes, até o nosso desencarne, desde lá. Então, a gente já sai de lá como uma base. E aí, de novo, decorrente de todas as nossas ações, das outras experiências que nós já tivemos, tudo isso se soma para que nós sempre, em princípio, venhamos aqui para progredir. Que nós estejamos aqui para melhorar, intelectual e moralmente, física e espiritualmente. E é assim que o processo vai se dando. Por isso que nós todos somos instigados sempre a buscarmos, então, a vivência do amor,
dos sentimentos, do amar ao próximo como a nós mesmos, e de fazer com que esse amor novamente seja entendido, não esse pele a pele do amor, mas o amor é fazer ao outro o que nós gostaríamos que os outros fizessem, nas funções que a gente desempenha, com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos companheiros de trabalho, aonde quer que nós estivéssemos, que a nossa postura pudesse ter esse condão de fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, em qualquer situação. Claro que nós vamos dizer assim, puxa vida, mas não é tão simples isso, né? A gente tem dificuldades. Então, é claro, nós sabemos também que ainda, como nós somos lembrados na categoria, né, de espíritos, como nós somos lembrados também, na ordem dos espíritos, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Então, nós ainda também temos ideia e conhecimento, e sabemos, e temos que aproveitar isso, sabendo que, por exemplo, a nossa comunidade atual, encarnada e desencarnada, praticamente a sua grande maioria, há quem diga que 2/3 de todos nós, encarnados e desencarnados, ainda estamos na categoria de espíritos imperfeitos. Qual é a característica de um espírito imperfeito? A vida é toda material. Ou seja, todos os recursos, todas as possibilidades, elas são jogadas em cima da matéria, entre o nascimento e o túmulo. Essas outras questões não têm muito fundamento, não ganham sequência, não têm importância. Então, é natural que nós estejamos a braços com orgulho, com vaidade, com egoísmo, com sensualidade, com cupidez, e todas essas mazelas que ainda o mundo material nos propicia. Mas nós hoje, então, novamente, com essa informação que nós temos na nossa mão, de que nós somos espíritos imortais e que nós estamos aqui para o progresso, eu posso e devo fazer essa leitura, e com essa leitura do meu meio onde eu convivo, eu não deveria me espantar com aquilo que está ocorrendo ao redor. E, ao contrário, tentar me posicionar de uma forma com que eu possa dizer para a minha consciência que aquilo de melhor eu fiz. Os outros são os outros, em termos de comportamento. É por isso que nós chegamos muitas vezes à conclusão, né, que nós mudamos alguém, todos nós já temos ideia, né, que a gente não muda ninguém. E quando é que nós mudamos? Então, novamente, pelo amor ou pela dor a gente muda, né? Então, que nós pudéssemos, embora ainda a característica nossa, nós mudamos ainda pela dor. Ainda a dor é a nossa mestra, ainda a dor é a nossa pedagogia para melhoria. Porque, de novo, imperfeitos, falíveis, frágeis, né? Ainda os instintos ainda são muito fortes nas nossas vidas. Por isso que nós mesmo sabemos que a situação que eu vou